Toretto, La Família. Ah, ficou bom? Tá gravando? Tá Tá gravando? gravando? Então, tá gravado. Ó, Então. pessoal, vocês já sabem bastante coisa sobre a oficina, sobre o Rogério, mas hoje a gente vai estar fazendo um vídeo mostrando essas duas feras aqui, os colaboradores da MRG. Então hoje a produção vai fazer algumas perguntas para ele e vocês vão saber o que cada um faz, da onde cada um vem. Então, produção, põe a vinheta e pergunta neles. Correu. Então vamos lá, Daniel. Vamos falar um pouco sobre você aí, qual que é a sua experiência, como que você veio parar aqui na MRG, pra galera poder te conhecer um pouco melhor. Fechou. Meu nome é Daniel, tenho 23 anos e 2 meses, tô brincando, 24 anos. Tudo começou quando eu cheguei em Londres. Vou resumir um pouco mais, né? Que é uma história bem longa, né? Tudo começou, quando eu tinha 13 anos, eu olhei um curso no Senai e tal, né? 13 anos, ó pra você ver. Eu não tinha noção nenhuma, né, do que era ser mecânico, mas eu passava em frente das oficinas e gostava, achava bonito e eu falava, nossa, eu quero ser mecânico, né. Aí eu cheguei na minha mãe e tal, queria fazer um curso de Senai e tal, só que eu não tinha nem idade, porque a idade mínima, eu lembro que até hoje que era 14 anos, né, e eu lembro que eu ficava contando nos dedos, né, quando ia acabar o último mês pra mim poder me inscrever no teste seletivo, né, pra entrar no Senai. Aí fui, me inscrevi com 13 anos, não tinha nem 14, pro teste seletivo que ia acontecer depois de alguns meses, eu já ia ter a idade certa. Aí beleza, fui, fiz a prova e tal, fiz aquele processo, passei, entrei no Senai. Entrei no Senai, comecei... Só que, ó pra você ver como é que é as coisas, eu gostava tanto daquilo que quando eu comecei o curso, sabe quando você faz o curso e meio que você já sabe das coisas? Porque eu ficava na internet, eu era muito curioso também, né? Eu ficava mexendo no carro do meu pai, era bem interessante isso, bem engraçado também. Aí eu comecei no Senai, fiz bastante amizade lá, porque a gente era uma turma de 20, né, alunos e tal, e a gente foi fazendo amizade, crescendo junto ali com a galera, e eu lembro que o Senai ele mandava a gente pra fazer estágio, né, a gente fazia o curso de mecânica de manhã, e de tarde a gente ia, por exemplo, eu trabalhei na Marajó, eu sou de Londrina, Paraná. Eu trabalhei na Marajó, da Tiradentes, quem é de lá conhece. E eu entrei como auxiliar, né, de mecânica. Daí eu ficava lá só trocando óleo e tal. E foi a evolução, né. Aí eu fui pra eletricista, trocador de óleo que eu ficava lá na rampa. Aí eu fui pra eletricista, aí eu foquei na elétrica na época. Aí eu ficava fazendo só autoelétrica, ar-condicionado, coisa de concessionária, né, mais garantia e tal. Aí vim me aprimorando e tal. Aí eu me senti bom. Teve uma hora que eu falei assim, nossa, agora eu já sei elétrica. Aí eu fui querer aprender sobre, né, motor. Aí foi onde eu comecei a estudar motor e tal. Só que assim, no curso tem um tanto de horas e não é pouco. Cada módulo demora tipo 3 meses, 4 meses, né? Os mais simples 2 meses e tal. E eu fui. Só que assim, eu mastigava. Eu gostava tanto que eu mastigava. Eu ficava internet, apostila, curso. Aí eu chegava na oficina, eu colocava em prática. Então eu acho que assim, que eu aprendi bem rápido assim. Pelo menos a parte teórica eu aprendi muito rápido. Até eu começar. Porque depois vem a parte da experiência, né? Que já é outro patamar, né? E daí você vai adquirindo experiência com o tempo, como usar uma chave, como segurar uma chave. Mas a parte teórica eu dominava. Eu lembro até hoje, o meu professor do Senai, o Everson, eu ficava sempre em segundo. Tinha o primeiro, que eu lembro até hoje, era o Carlão. Ele sempre ficava na frente das provas e eu sempre ficava em segundo ou terceiro ali e ficava ali pau a pau com ele, nas provas e tal. Enfim, eu gostava demais. Aí, beleza. Terminei o Senai, fui pra oficina, que aí já mudou, né? Que eu lembro que, na época, eu lembro que era de menor, eu tinha 16 anos, meus pais tiveram que emancipar eu pra mim poder entrar na oficina. Aí eu fui pra oficina e aí foi a realidade mesmo. Sai da concessionária, sai daquele negócio de Senai. Aí quando eu entrei na oficina, a realidade era outra. Comecei, né, aprender tudo, tipo, nossa, mas as coisas eram tudo meio corrida, não era mais aquele negocinho no tempo certinho. Concessionário tem um tempo tanto de horas, né? Você fica 2 horas no carro ali e tal. Lá na oficina, aquela pauleira, não, porque você tem que fazer aquele carro, tal. Comecei, aí eu entrei na oficina que instalava ar-condicionado e autoelétrica. E eu lembro que eu aprendi muito naquela oficina, muito, porque foi praticamente minha primeira oficina. E ali eu aprendi elétrica de verdade mesmo, porque ali eu instalava acessórios, trava elétrica, ar-condicionado. Eu lembro que eu instalava ar-condicionado, eu lembro na época que saía os Gol G5, Saveiro G5, e a gente instalava, tirava painel, passava chicote, habilitava a central, tipo, nossa, eu aprendi muito, principalmente na parte elétrica. Aí chegou uma hora que eu falei assim,
Eu quero aprender mais. Aí eu falei, eu queria ir pra uma mecânica que mexesse só com motor, câmbio, essas coisas. Aí na época eu saí e eu lembro que eu entrei numa oficina que mexia com lataria e pintura. Ó, pra você ver, eu tinha 17 anos. Um amigo meu abriu uma funilaria e ele falou assim, Daniel, você não quer vir pra cá? Aí você mexe com ar-condicionado pra acrescentar na funilaria e pintura e você faz um serviço de mecânica, montagem e desmontagem. Eu falei, fechou, então vamos, né? E eu não tinha nada, sabe? Eu falei, vamos que vamos. Aí fomos lá, compramos uma ferramentinha, ele abriu a oficina e a gente começou bem, só que daí o Brasil é complicado, né? Eu lembro que na época o pai dele abriu uma oficina e não liberaram o alvará pra ele dar continuidade na oficina. Beleza, vou resumir mais. Fechou, não deu certo a oficina, ele fechou a oficina e do lado tinha uma oficina chamada Motocar, que foi onde eu aprendi, muita coisa mesmo. Que é a oficina do Marcelão, isso aí. Fui pra oficina dele e o que me interessou lá é que eles mexiam com câmbio automático. E eu falei, nossa, é aqui que eu vou aprender pra caramba. Aí eu comecei mexendo com o motor, só que eu sempre pensava, não, eu quero ir pro câmbio automático. Porque o motor, o princípio, ele é o mesmo, né? O funcionamento, ele não tem muito segredo. E o Marcelo gostava dele, que ele confiava em mim. Eu tinha 17 anos e ele soltava um câmbio automático na minha mão e falava, Daniel, faz. E tipo, eu me virava e lendo o manual. Eu lembro que eu chegava em casa, eu ficava lá, dava um jeito de baixar os manuais dos câmbios na internet, ficava lá até de tarde estudando, vendo o O-ring e tudo, né, medida de disco, e eu chegava no outro dia de manhã na oficina, bicho, eu fui um monte de câmbio, eu montava e tal, fiz muita cagada também. Ele vai lembrar de um câmbio que eu tirei 6 vezes ou 7 vezes por causa de um O-ring no lugar errado. E enfim, aí fui. Beleza, chegou uma hora que eu falei assim, não, eu quero mais. A gente nunca tá contente, eu quero ir para os Estados Unidos. Aí esse amigo meu da lataria falou, não, vamos para os Estados Unidos? Vamos. Lá tem um amigo meu que tem oficina, a gente vai lá e vamos bola pra frente. Fechou. Aí tentamos visto 3 vezes, fomos negados. Eu fiquei triste, né? Eu falei, nossa, queria tanto para os Estados Unidos e tal. Aí eu falei assim, aí tinha um amigo meu que morava aqui. E eu perguntei pra ele, como você tá aí e tal? Ele falou, não, através da cidadania e tal, né? Aí eu fui, desenrolei a cidadania, fui pra Itália, fiquei uns meses lá e tal, e acabei aqui em Londres, né? Na Inglaterra. Beleza, cheguei aqui, eu tinha muita opção de oficina em Londres. Quando eu cheguei, eu tinha mais ou menos umas 7 oficinas pra mim poder escolher assim, onde eu trabalhava, de tão escasso que é a mão de obra aqui de mecânico, né? E eu falei assim, nossa, e agora? Beleza. Só que quando eu cheguei em Londres, eu já não gostei muito do estilo de Londres, né? Que é muita gente, tipo São Paulo, pegar metrô, ônibus, sabe, não gostei mesmo, de verdade, porque eu sou mais do interior, né, então não me adaptei muito. Aí eu falei, nossa, quero ir pro interior. Aí eu comecei a pesquisar oficinas, né, mais pro interior da Inglaterra, que eu falei assim, vou me mudar, tranquilo. E foi onde um dia eu tava lá no Instagram, eu vi um anúncio do Rogério. Só que nisso antes, eu já tava conversando com o Rogério desde quando eu tava na Itália, que ele tava no Brasil ainda, ele falando, vou abrir oficina lá em Londres, e você vai trabalhar pra mim. Só que acabou que não deu certo, ele abriu oficina em Londres e tal, e ele resolveu abrir oficina aqui. E você conheceu ele pela internet mesmo? Pela internet. Eu lembro que foi pelo anúncio daquele LMC. Hoje ele tem oficina LMC lá em Londres, é a oficina de moto. Foi numa postagem lá, eu vi lá. Aí ele falou, galera, o Rogério tá precisando de mecânico lá, vai abrir uma oficina em Bournemouth. Foi alguma coisa assim. Daí eu falei, interessante. Aí foi onde eu entrei em contato com ele, depois disso, beleza. Aí minha cidadania deu uma enrolada, a gente se desligou um pouco, a gente ficou um tempo sem se falar. Aí eu fui pra Londres, comecei a trabalhar, e ele ligou. Foda, Daniel, já tô abrindo oficina. Eu falei, nossa, tal. Eu lembro que na época eu não queria muito. E ele ligava pra mim todo dia. Eu falei, caramba, ele tá precisando mesmo, né? Eu falei, beleza. Todo dia ele ligava pra mim e ficava, e aí, vai vir? E eu tava meio resistente, né? Porque eu não ganhava mal lá em Londres, né? Tipo, já tinha me adaptado ali e tal. Aí ele falou assim, não, Daniel, faz o seguinte, vem aqui que eu vou te apresentar a cidade, mostrar a oficina. Eu falei, não, beleza. Aí eu lembro que no domingo eu peguei um ônibus lá em Londres, vim pra Bournemouth, daí cheguei aqui, ele me mostrou a cidade, levou eu na casa dele, a gente conversou e tal. Eu lembro que ele trouxe eu aqui na oficina, não tinha nada, não tinha elevador, não tinha nada, tava tudo zero, né? Eu falei, só que ele me passou confiança, né? No conversar assim, você vê quando a pessoa te passa confiança. Eu falei, não, ali não, eu tenho certeza que ele não vai dar mancada nem nada. Beleza, vim pra Bournemouth, na semana seguinte, eu lembro até hoje. Comecei aqui com o Rogério, né? Começamos aqui, eu lembro até hoje do meu primeiro serviço. Cheguei aqui, né? Tranquila, olhei uma Audi A5, V6, biturbo. Aqui eu falei, caramba, né? Já fiquei com medo, né? Pô, Dona, vai trocar corrente de comando.
Quem tem uma noção de mecânica sabe que é trocar uma corrente de uma Audi A5, V6, uma corrente tem 2 metros de comprimento. Detalhe, no chão, porque a gente não tinha elevador. Na verdade ele já tinha comprado elevador, compressor, tinha comprado tudo. Só que como tava vindo de fora, eu não lembro, tinha um prazo lá de entrega, né? E a gente tinha que se virar no que tinha, né? Aí vai eu, tu, aí fizemos lá tal, e entregamos o carro e tal, mas foi uma experiência boa, mas foi interessante. E não sei se deu pra entender, mas essa foi a minha história e hoje eu tô aqui. O Gustavo começou aí, faz 2 semanas já, vai pra 2ª semana. Terceira semana agora. Isso aí, agora é só vez de contar a história. Então vai, Gustavo, você se apresenta agora e fala um pouco da sua história aí, como é que você veio parar aqui. Gustavo, minha história basicamente, quando eu nasci praticamente quase debaixo de um carro, meu pai sempre foi mecânico. E nessas vividas, sempre ajudando ele, dormia debaixo do carro, ele arrumando, a gente às vezes trabalhava até tarde, eu gostava de ajudar ele, porque muitas das vezes eu ajudava ele até tarde, meia-noite, 1h, e a gente saía para testar o carro, ele passava naquele stop assim, comprava um lanche, eu ficava todo feliz. E aí nessa que eu fui me apaixonando pela mecânica e decidi seguir o caminho aquela mecânica. Só que meu pai nunca quis, falou assim, não, você tem que estudar e fazer outra coisa. Mas eu, como teimoso, falei, não, eu quero a mecânica que é uma profissão, eu posso estudar, mas eu vou ter uma profissão já também. E nisso eu fui indo, aí eu fiquei trabalhando com meu pai um bom tempo. Aí com 17 anos eu entrei para uma oficina, falei, eu preciso aprender bastante coisa, então eu entrei para uma oficina grande. E ali quando eu entrei, e aí sempre fui me capacitando, eles foram agregando mais, fui aprendendo. Aí na oficina eu fiz curso de ar-condicionado, injeção eletrônica, todos os cursos que tinha na oficina, eles mandavam eu para me fazer. E eu fui aperfeiçoando e sempre trabalhando na prática, teoria, e fui melhorando. E assim, eu nasci no Goiás, vivi um bom tempo no Goiás, depois fui para Rondônia, meus pais mudaram para Rondônia, a gente morou lá em Rondônia. E aí eu trabalhei nessa oficina uns 5 anos, aí logo comecei a namorar e eu casei. Aí logo quando eu casei, eu falei, não, agora eu preciso mudar um pouco a vida. E aí eu decidi empreender, abrir minha própria oficina e tentei durante uns 2 anos e nessa veio na cabeça de um sonho de criança, que a gente sempre que é criança vê aquele negócio de avião e tudo, eu falei, bom, eu queria ser piloto de avião. E aí eu fui Piloto de avião? Aí agora eu vou correr atrás disso. E aí eu fui pesquisando, fui vendo, iniciei, fiz o PP. Eu falei, bom, para mim ser o piloto comercial precisava do inglês. E nessa, logo quando eu casei, meus pais vieram. Meu pai já tinha vindo para cá, para Inglaterra, morou 5 anos, depois voltou de novo e estava aqui. Aí ele falou assim, vem para cá que você aprende, desenrola e você vê o que você faz da vida. E aí eu peguei, abandonei tudo, fechei a oficina, alugou tudo e vim para Inglaterra. Aí quando eu vim para o interior, fiquei lá no interior e eu, assim, né, era mecânico e não tinha conhecimento, não tinha oficina mecânica onde eu morava. E eu fiquei ali trabalhando nos outros tipos de serviço, fiquei indo, aí um certo dia eu estava assistindo os vídeos na internet, aí até o Navalho se estiver assistindo vai ver. Eles anunciou, falou, o Rogério tá precisando de mecânico, quem souber. E aí eu vi aquele anúncio, eu falei, vou entrar em contato. Entrei em contato com o Rogério, fui conversando, fui indo, enrolando o Rogério, não, preciso ser urgente. Falei, não, mas eu tenho que resolver minha vida aqui. E o Rogério, mas cadê você? Eu tenho que vir. Falei, não, eu tô chegando, eu vou chegar aí. E aí eu vim, aí abandonei tudo lá também, peguei e falei, não, agora eu tenho que mudar a vida, outro rumo. E aí eu vim para Bournemouth. Aí vim um dia, fiquei no hotel, fui atrás de quarto, tudinho, eu vim, conversei com o Rogério, fui vendo, vi os vídeos do Rogério tudinho, falei, um cara bacana, um cara que dá de confiar. E aí eu vim pra Bournemouth, conversei com ele no dia, no outro dia já comecei a trabalhar e aí agora estamos aqui fazendo parte da MRG. Essa é um pouquinho da minha história, um pouco resumido, mas foi mais ou menos assim. Foi tão rápido? Foi rápido. Eu achei que eu demorei muito. Não. Pessoal, essa foi um pouquinho da história do Daniel e do Gustavo. Vocês viram que eu tento ser muito seletivo, já passaram vários profissionais, tanto aqui na oficina da Inglaterra, quanto nas que eu tinha lá no Brasil. E garanto para vocês, hoje essa é uma das melhores equipes que eu tenho. A gente consegue liberar trabalho, a gente é comunicativo, o nível de profissionalismo que tem aqui envolvido em nós três é muito grande. Então, deixa um pouquinho dos dois com vocês aí. E quem não assistiu a minha história ainda, tá lá no canal do Navibe. No meu canal aqui não vai ter, se vocês quiserem saber, vai lá no canal do Navibe. E é isso, pessoal, essa é a equipe MRG. Esse aqui é o futuro mecânico. Próximo mecânico. Próximo mecânico aí. Esse aqui é o que a gente está treinando para virar bom também. Isso, vem mais. Vem mais. Aqui, ó. Vamos. Põe lá no lugar. Põe. Põe no lugar. Não é para o lugar? Tá. Põe aqui, ó.
essa aqui é a equipe MRG. A Elaine, que faz parte do financeiro e o Customer Service. Esses são os melhores mecânicos que tem na região, e na Inglaterra, quem dirá. E eu sou o Rogério. Foca a Tomo câmera. conta de tudo isso aqui para manter uma qualidade de serviço sempre à altura das expectativas dos nossos clientes. Então agora com vocês o recado do nosso gerente. Então dá o like, comenta, se inscreva-se e ative seu Ativa. Ative o sininho. Fala em inglês, que é melhor. Fala inglês. Vai. Ative Nossa. o sininho. Não, você tem que falar enquanto eu não tô falando, você falou junto. Vai, começa de novo, vai lá, tenta lá. Então dá o like, comenta, se inscreva-se e ative seu sininho. Ativa-se o sininho, não. E ativa o sininho. Então vai lá de novo. Então dá o like, comenta, se inscreva-se e ative o sininho. Aê!